Você vem criando imagens mentais repetidamente. Você fecha os olhos, experimente os sentimentos, imagine seu eu futuro e então a realidade permanece a mesma ou mesmo. Ou talvez mude momentaneamente. Um breve vislumbre, uma pequena mudança, uma pequena validação e então você se encontra preso no mesmo ciclo. O mesmo padrões mentais, as mesmas circunstâncias. Se você já se perguntou por que seu interior a visão parece tão poderosa, mas não se materializa. Eis a verdade. Imagens mentais por si só não cria a sua realidade. A sua frequência energética é que cria. Há uma distinção fundamental entre sonhar com o amanhã e realmente transmitir essa energia, entre imaginar seus desejos e se transformar na pessoa que naturalmente incorpora essa vida dentro de si, reino quântico. A visualização serve apenas como uma parte de um reino muito maior quebra-cabeça. O verdadeiro segredo, o elemento que falta, está no seu estado vibracional. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa frase não é uma ordem, é um lembrete. Um lembrete de que o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar, de que a sua respiração escreve mensagens no campo quântico e de que cada célula do seu corpo é uma antena viva, pronta para captar a frequência da sua própria expansão. Hoje, você não vai apenas ouvir sobre energia, você vai senti-la, vai reconhecê-la pulsando entre cada palavra, cada pausa, cada silêncio. Porque, ao final dessa jornada, não será uma nova técnica que você terá aprendido, será uma nova consciência que terá despertado. E talvez, só talvez, ao terminar, você perceba que o que sempre te faltou nunca esteve fora. Sempre esteve apenas fora de sintonia. Agora pare. Feche os olhos se quiser. Este é o início do seu realinhamento. O choque silencioso. O que acontece quando sua frequência quântica está fora do eixo? Há um instante quase imperceptível em que a vida desacelera, mas você não percebe. Um ponto onde a energia deixa de fluir livremente e passa a se arrastar. É o que chamo de choque silencioso, um desalinhamento vibracional que não grita, mas drena. Você acorda, faz o que precisa, tenta manter a mente positiva, mas há algo que pesa no fundo do peito. Não é tristeza pura, nem medo definido. É como se o corpo soubesse que algo está fora de eixo, mas a mente não consegue nomear. E nesse ruído sutil, sua frequência começa a se desorganizar. Quando o cérebro entra em modo de sobrevivência, ele ativa uma rede de defesa. O sistema nervoso simpático assume o comando, liberando cortisol, adrenalina e outras moléculas que te mantêm em alerta. É o modo biológico de proteção, mas também o início da desconexão. Nessa vibração de urgência, o corpo deixa de ser um canal e se torna uma barreira. A intuição, que nasce no silêncio, perde espaço. As sincronicidades, que dependem de atenção expandida, se tornam raras. E de repente você começa a sentir que o universo parou de responder, quando na verdade foi você quem entrou em ruído. Pesquisas do HeartMath Institute mostram que o coração possui um campo eletromagnético cerca de 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Esse campo é sensível a emoções e pensamentos, e é ele quem comunica sua vibração ao mundo quântico. Quando o estresse se torna crônico, o coração perde sua coerência. As ondas cardíacas se tornam caóticas e essa desordem se propaga como um eco energético. Em vez de enviar mensagens claras ao campo, você emite interferências. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o dial levemente deslocado. A música ainda toca, mas entre ruídos, chiados, distorções. Muitas pessoas chegam a esse ponto sem perceber. Continuam fazendo afirmações positivas, visualizando cenários ideais, acreditando que estão manifestando. Mas dentro delas, algo permanece em resistência.
É como pisar no acelerador com o freio puxado. O corpo diz não, mesmo quando a mente grita sim. Já ouvi dezenas de histórias assim. Pessoas que estudaram tudo sobre manifestação, que repetiram mantras, seguiram métodos, mas continuavam estagnadas. E quando finalmente pararam de tentar controlar o resultado, algo mudou. O fluxo voltou, a sincronicidade reapareceu e as coisas começaram a se alinhar com naturalidade. O paradoxo da pressa é cruel. Quanto mais você tenta apressar o processo, mais ele se distancia. No campo quântico, o tempo não é linear. Ele responde à frequência. Quando você vibra em urgência, o que o universo percebe é escassez. E ele replica o que você vibra, não o que você deseja. Por isso, insistir no "por que ainda não aconteceu" é como reafirmar ao campo que ainda falta. E o campo responde: então que continue faltando. O primeiro passo é reconhecer o corpo como seu termômetro vibracional. Feche os olhos e perceba. Seu peito está leve ou comprimido? Sua respiração flui ou parece contida? Suas mãos estão mornas ou frias? Seu corpo é honesto. Ele sempre revela o estado da sua frequência antes mesmo que a mente perceba. A física quântica chama isso de observação colapsante. O ato de perceber altera o estado da matéria. Ao observar sem julgar, você já começa a ajustar o eixo. Ajustar não é pensar diferente, é sentir diferente. É realinhar-se com o ritmo da vida em vez de tentar comandá-lo. Porque o universo não responde a pensamentos soltos. Ele responde a vibrações coerentes. E a coerência nasce quando mente, emoção e corpo respiram no mesmo compasso. Respire devagar agora. Sinta a respiração entrando, o corpo expandindo, o coração se acalmando. Não há pressa aqui. Este é o seu ponto de retorno. O ponto onde o ruído começa a se dissolver. O universo está sempre à espera do seu silêncio interno. E acredite, quando esse silêncio chega, o fluxo volta. O coração volta a emitir sinais claros. A intuição reaparece. As coincidências se multiplicam. Porque quando você volta ao eixo, tudo mais volta também. Erro invisível. Confundir pensamento positivo com frequência real. Há uma diferença sutil e, ao mesmo tempo, gigantesca entre pensar e vibrar. A mente pode imaginar um futuro próspero, recitar frases de abundância e visualizar conquistas, mas o corpo pode estar preso em medo, em contração, em lembranças não resolvidas. É nesse abismo silencioso entre o que se pensa e o que se sente que a manifestação se desfaz. E por mais desconfortável que seja admitir, é nesse ponto que muitos se perdem. A neurociência mostra que o cérebro é um contador de histórias químicas. Quando você pensa em algo positivo, ele libera dopamina, a molécula do desejo, da motivação, do quase lá. Mas se o corpo não acredita, se o coração vibra outra emoção, esse prazer é temporário, ilusório. A dopamina te empurra para a frente, mas sem base emocional, ela logo se esgota. A frequência real, a que o campo quântico reconhece, nasce da coerência entre dopamina e serotonina, entre o impulso e a paz. É o equilíbrio entre querer e permitir. Quando há apenas querer, o campo se confunde. Quando há apenas permitir, mas sem intenção, o campo se dispersa. É fácil confundir pensamento positivo com vibração elevada, porque pensar positivo exige esforço mental, e o esforço mental dá a sensação de controle. Mas vibração elevada é outra coisa, é entrega consciente, é o corpo em harmonia com a emoção. É quando o pensamento deixa de ser comando e se torna estado. Você não precisa afirmar que está em paz quando realmente está. A paz se sente, não se declara. Lembro de uma mulher que me contou sua história. Ela visualizava prosperidade todos os dias, fazia quadros dos sonhos, escrevia metas, mas a cada mês mergulhava mais em dívidas.
Quando a conheci, percebi algo. Cada vez que ela falava de abundância, seu corpo se encolhia. Os ombros caíam, a voz diminuía. O corpo dela não acreditava na mente, e o campo quântico, sensível ao sentir, ignorava o pensamento e respondia à vibração. Quando ela parou de tentar acreditar e começou a observar seu corpo, algo mudou. Ela percebeu que havia medo escondido sob as afirmações. E foi esse reconhecimento, não as palavras, que começou a alterar sua realidade. A coerência cardíaca é uma das ferramentas mais poderosas para reconectar corpo e mente. Estudos mostram que em apenas 5 minutos de respiração ritmada, inspirando e expirando em ciclos equilibrados, as ondas do coração se tornam harmônicas. Quando isso acontece, o cérebro começa a sincronizar seus ritmos com o coração e a emoção se estabiliza. Nesse estado, a vibração é autêntica. Não há luta entre o que se deseja e o que se sente. A energia flui livremente e o campo responde de forma clara. O corpo sempre fala. Ele denuncia o desalinhamento nas pequenas coisas, a respiração curta, a tensão nos ombros, a inquietação constante, o cansaço sem causa. Esses sinais são o feedback vibracional do sistema. Não são falhas, são indicadores. Ignorá-los é como tapar os ouvidos para o aviso do universo. Escutá-los é o primeiro ato de autoconsciência. A física quântica diz que toda partícula é também uma onda e que o observador influencia o comportamento da energia. Da mesma forma, observar seus próprios estados internos, sem fuga, altera o campo. A simples atenção plena já é uma forma de ajuste. O corpo quer ser ouvido. Quando é ouvido, ele relaxa. Quando relaxa, ele libera energia. E essa energia se traduz em frequência. Uma vibração nova, coerente, disponível. Pensamento positivo sem coerência é apenas barulho mental. É como tentar acender uma lâmpada desconectada da tomada. A intenção está lá, o desejo está lá, mas o circuito não fecha. A energia não flui porque o corpo não se abriu. Por isso, antes de tentar mudar o mundo externo, é preciso medir o estado interno. Não com números, mas com sensações. O corpo é o mapa, o coração é o compasso. Ao compreender essa verdade, algo em você se aquieta. A busca pela técnica perfeita dá lugar à escuta. A necessidade de repetir mantras se dissolve em presença, porque a verdadeira manifestação não nasce do pensamento, mas da coerência vibracional. Há um espaço invisível entre o que você deseja e o que realmente vibra. Esse espaço é sutil, quase etéreo, mas é nele que a maioria das manifestações se perde. É uma fenda oculta entre o querer e o ser, entre a imagem mental e o campo emocional. É ali que mora a incoerência, o desalinhamento, a hesitação. E o mais curioso é que essa fenda não é um erro, ela é o território onde a consciência aprende a criar com precisão. Na física quântica, esse espaço é conhecido como o campo de probabilidade. Antes de algo existir, ele está apenas em potencial, aguardando ser colapsado pela observação. Mas o colapso não ocorre com o pensamento racional. Ele acontece quando emoção e atenção convergem no mesmo ponto. É nesse instante de coerência que a energia se organiza e se transforma em realidade. Se há intenção sem emoção, o campo permanece disperso. Se há emoção sem clareza, o campo se confunde. O colapso só acontece quando há sintonia entre a mente que imagina e o corpo que sente. Daniel Kahneman, psicólogo e prêmio Nobel, fala sobre o estado basal, o conjunto de emoções, hábitos e respostas automáticas que moldam a forma como processamos a realidade. Mesmo que você declare intenções grandiosas, o estado basal é quem determina o alcance delas. Se seu corpo vibra ansiedade, o campo recebe ansiedade. Se vibra medo, o campo recebe medo. É como enviar uma carta com o endereço errado. Você escreve um pedido, mas a frequência do remetente não corresponde à mensagem. E o universo, sensível à coerência, devolve exatamente o que reconhece. Muitos tentam saltar a fenda pela força do pensamento,
Repetem frases, mentalizam, insistem, mas quanto mais se esforçam, mais o campo se distancia. Porque o esforço é resistência, e a resistência cria ruído. A travessia da fenda não acontece pela força, mas pela consciência. Ela começa quando você observa o ciclo: pensamento, sensação, ação. É um movimento contínuo. O pensamento gera emoção, a emoção gera o impulso cria a experiência. Se o pensamento é elevado, mas a emoção é densa, a ação será incoerente. E o campo que replica padrões devolve essa desordem. É nas pequenas microescolhas diárias que a fenda se revela. A forma como você responde a um atraso, a maneira como respira diante de um conflito, o tom com que fala consigo mesmo, cada gesto, cada microdecisão é uma onda enviada ao campo. Se suas microescolhas nascem do medo, você cria ruído. Se nascem da presença, você cria coerência. É simples, mas profundo. O campo quântico não responde à intensidade de suas palavras, e sim à consistência de sua vibração. Houve um tempo em que um homem me procurou, um executivo bem-sucedido, acostumado a metas e resultados. Ele meditava todos os dias, visualizava abundância, mas vivia cansado, frustrado, sem sincronicidade. Disse que sentia como se estivesse fazendo tudo certo, mas o universo permanecia em silêncio. O que ele não percebia é que suas meditações eram apenas uma extensão da mente racional. Ele meditava para controlar, não para sentir. O corpo continuava em alerta, o coração acelerado, a respiração presa. Quando compreendeu isso, trocou a meditação forçada por simples respiração coerente. Em poucos dias, notou mudanças sutis, coincidências, oportunidades, sensações de leveza. O campo havia voltado a responder, não porque ele se esforçou mais, mas porque finalmente relaxou na coerência. A fenda oculta não é o obstáculo, é o portal. É o espaço onde a mente solta o controle e o corpo assume a verdade. É o ponto onde a intenção se funde com a vibração e, juntas, dão forma ao que antes era apenas possibilidade. Quando você habita esse espaço com presença, o colapso acontece naturalmente. A realidade se ajusta não porque você a força, mas porque você se tornou a frequência que ela reconhece. O campo quântico não premia o esforço, ele responde à coerência. E coerência é quando o que você pensa, sente e faz ressoam no mesmo tom. Nesse estado, a fenda desaparece. O querer se torna ser, e o ser se torna criação. Existe um instante em que a energia precisa ser reiniciada. Não por desespero, mas por sabedoria. Há momentos em que não é mais possível continuar empurrando pensamentos e emoções antigas dentro de um corpo cansado. É nesse ponto que o reset vibracional se torna necessário, não como fuga, mas como retorno. Retorno ao ponto neutro, ao silêncio que reorganiza, ao estado onde o corpo, a mente e o campo voltam a se comunicar. A ciência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de mudar suas conexões através da repetição e da emoção. Mas a chave está justamente aí, a emoção. Sem emoção não há mudança. Repetir frases ou práticas sem envolvimento emocional é como tentar acender uma fogueira sem calor. O cérebro precisa sentir para poder se transformar. Ele se molda pela experiência viva, não pela teoria. Quando o corpo sente algo novo, as sinapses se reorganizam. E quando emoção e repetição se encontram, um novo padrão é criado. Há pequenas âncoras vibracionais que sustentam esse processo. Sons, toques, respirações. São pontos de acesso entre o consciente e o inconsciente, entre o corpo e o campo. O som, por exemplo, cria vibrações que atravessam o sistema nervoso e harmonizam o ritmo cardíaco. O toque desperta o tálamo, região responsável por traduzir sensação em percepção. E a respiração, o instrumento mais poderoso e subestimado de todos, é o que conecta o corpo ao agora. Cada respiração consciente é um código enviado ao campo dizendo: eu estou presente. Para interromper o ciclo do ruído mental, é preciso criar micro-rituais, pequenas pausas que quebrem o padrão automático. A neurociência chama isso de interrupção do loop. É o momento em que o cérebro, surpreendido, sai do modo reativo e volta ao estado de observação. Imagine um padrão mental como um trilho por onde o trem dos pensamentos corre incessantemente. O reset é o desvio desse trilho.
Não se trata de apagar o pensamento, mas de mudar a direção da energia que o alimenta. Há uma técnica chamada stop, usada em contextos terapêuticos, que representa uma dessas microinterrupções. Mas quando aplicada de forma mais consciente, ela se torna uma ponte vibracional. É um lembrete para o corpo parar, respirar e retornar ao eixo. Parar não é desistir, é permitir que o sistema nervoso se reorganize. É nesse instante que o campo volta a reconhecer o seu comando. A natureza oferece metáforas perfeitas para esse processo. O bambu, por exemplo, passa anos crescendo invisível sob a terra antes de aparecer à superfície. Durante esse tempo, ele constrói raízes fortes o suficiente para sustentar o que ainda está por vir. Assim também acontece com o reset vibracional. Às vezes, parece que nada muda, mas a transformação acontece nas camadas silenciosas. É o que Joe Dispenza chama de recondicionar o corpo ao novo futuro. Os efeitos de um reset consciente começam a se manifestar com o tempo. Não em promessas mágicas, mas em ajustes perceptíveis. A mente se torna mais clara. O corpo, mais leve. As reações emocionais diminuem. O campo ao redor parece responder com mais fluidez. A física quântica explicaria isso como coerência crescente. As ondas, antes desalinhadas, começam a vibrar em sincronia. E quanto mais essa coerência se repete, mais o cérebro aprende que esse é o novo normal. Em 21 dias, o corpo já começa a registrar novos padrões. Mas o segredo está em não esperar resultados imediatos. O campo responde à intenção sem expectativa, não à ansiedade travestida de fé. A fé verdadeira é tranquila. Ela confia no invisível, mas permanece ativa no agora. O reset vibracional é, em essência, o retorno à confiança. A confiança de que o universo trabalha em sintonia com quem vibra em presença, não com quem vibra em pressa. Ajustar-se não é criar algo novo. É lembrar o que sempre esteve ali, apenas coberto por camadas de ruído. O reset não constrói a frequência, apenas a revela. É como limpar um espelho. A imagem já estava lá, só precisava de espaço para refletir. E quando o reflexo é claro, o campo responde com clareza. Porque a vibração da verdade sempre encontra eco no universo. Há momentos em que a vida parece repetir o mesmo enredo, apenas com novos cenários. As pessoas mudam, as circunstâncias se transformam, mas a sensação interna permanece. É como se algo invisível estivesse travando o fluxo da existência. Muitos chamam isso de azar, outros de karma. Mas há uma explicação mais sutil e mais científica: a repetição vibracional. Enquanto a frequência não muda, o padrão continua a se manifestar, porque o campo responde sempre ao que está sendo emitido, não ao que está sendo desejado. Ele era um terapeuta, alguém acostumado a acolher dores alheias, a conduzir outros em seus processos, mas, em silêncio, carregava uma sensação de fracasso profundo. O consultório estava vazio, as finanças instáveis, os relacionamentos superficiais e, mesmo cercado por técnicas espirituais, meditações e leituras, algo nele não se movia. Era como se tivesse se tornado especialista em ensinar o que não conseguia viver. Um prisioneiro da própria sabedoria. Por anos, ele tentou mudar o cenário com esforço. Acordava cedo, repetia afirmações, visualizava resultados, tentava convencer o corpo de que estava tudo bem. Mas ao final do dia, a exaustão emocional o tomava por inteiro. Havia um vazio silencioso entre o que ele dizia e o que realmente sentia. O corpo carregava uma tensão constante. Um aperto no peito, uma respiração curta, um peso nos ombros. Era o corpo gritando o que a mente se recusava a escutar. Que a vibração real estava desalinhada. Certa noite, exausto, ele se sentou diante de uma janela aberta. Lá fora, o vento soprava suave e uma lembrança antiga surgiu. Um momento da infância, em que se sentia completamente livre, observando o balanço das árvores sem pressa. Naquele instante, algo dentro dele cedeu. Ele não estava mais tentando controlar o resultado, nem entender o motivo de suas falhas. Apenas respirava. E, pela primeira vez em anos, o corpo relaxou. O coração desacelerou. A mente se silenciou. Foi nesse silêncio que algo começou a mudar. A mudança não veio como um evento espetacular. Ela veio como uma sequência de pequenas percepções. Ele começou a perceber quando seu corpo encolhia, quando o coração acelerava,
quando o pensamento se repetia em padrões de escassez. Cada vez que se observava, escolhia respirar um pouco mais fundo, não para mudar o que sentia, mas para acolher. Essa foi a virada, a autocompaixão. Ele entendeu que a vibração não se eleva por esforço, mas por integração. E integrar é olhar para o que dói sem fugir. Christine Neff, pesquisadora da Universidade do Texas, explica que a autocompaixão não é indulgência, é presença afetiva. É o ato de permanecer com o próprio sofrimento sem se identificar com ele. Quando praticamos isso, o cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo e da segurança. Essa química altera o corpo, e o corpo, por sua vez, altera o campo. É um ciclo biológico de cura que se transforma em coerência vibracional. O terapeuta, sem saber, estava reprogramando seu campo ao sentir ternura por si mesmo. Ele começou a escrever. Não como quem busca respostas, mas como quem traça um mapa interno. Cada frase era uma coordenada vibracional. Escrevia sobre o que sentia no corpo, sobre as memórias que emergiam, sobre as crenças que pareciam ainda determinar suas escolhas. Essa escrita se tornou uma espécie de cartografia vibracional, um mapa de si mesmo. Com o tempo, começou a perceber padrões sutis. As mesmas palavras de medo, os mesmos tons de culpa, as mesmas narrativas de escassez. E, ao observá-las, algo começou a se dissolver. A física quântica explica que a simples observação altera o comportamento da energia. No experimento da dupla fenda, partículas de luz se comportam de forma diferente quando são observadas. O mesmo acontece dentro de nós. Quando olhamos para uma emoção com consciência, ela muda de forma. A dor, antes sólida, se torna informação. A emoção, antes presa, se transforma em movimento. O que antes parecia uma prisão interna começa a se abrir em possibilidade. Aos poucos, ele começou a notar sincronicidades sutis. Pessoas voltando a procurá-lo, oportunidades surgindo sem esforço. Um novo cliente chegava por indicação inesperada, uma conversa trazia inspiração. Uma situação antes estagnada começava a se mover. Era como se o universo, que antes parecia distante, estivesse respondendo a uma nova frequência. E de fato estava. Porque o campo quântico é responsivo. Ele não julga, apenas reflete. E quando a emissão muda, o reflexo muda com ela. Essa história é mais do que um relato de superação. É um espelho. Ela revela o processo invisível de reconexão entre corpo, emoção e imagem mental. O terapeuta não se tornou alguém diferente. Ele apenas voltou a ser coerente. O segredo não estava na técnica, nem na teoria, mas na integração. Ele aprendeu a habitar o próprio corpo como parte da espiritualidade. Aprendeu que emoção não é obstáculo, é bússola. Que a mente não é inimiga, é ferramenta. Que o corpo não é prisão, é antena. Cada célula vibra de acordo com a informação que recebe. A epigenética, estudada por Bruce Lipton, mostra que os genes respondem ao ambiente energético do corpo, ao campo bioquímico criado por nossas emoções e pensamentos. Isso significa que, quando você muda seu estado emocional, está literalmente reprogramando o corpo em nível celular. E quando o corpo muda, o campo muda junto. O terapeuta começou a viver isso na prática. Seus pensamentos se tornaram mais silenciosos, suas emoções mais estáveis, seu corpo mais disponível. O resultado foi uma vibração nova, mais coerente, mais receptiva. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando ele percebeu que não precisava manter a vibração o tempo todo. Essa obsessão, comum a muitos buscadores espirituais, era na verdade uma forma sutil de medo. O medo de perder o estado. Quando ele entendeu que a frequência natural é autossustentável, ela não depende de esforço, mas de alinhamento, a leveza retornou. Ele passou a confiar mais no processo do que no controle. E foi aí que o fluxo se restabeleceu completamente. As sincronicidades se tornaram parte de sua rotina. Pequenos sinais surgiam em momentos precisos, confirmando caminhos, abrindo portas. Ele já não buscava provas, apenas reconhecia padrões. E cada reconhecimento reforçava a fé. Porque a fé, nesse nível, não é crença cega. É consciência vibracional. É a certeza de que o campo responde à coerência, e não à insistência. Essa história mostra que o caminho da manifestação não é linear, nem rápido.
é um processo de refinamento vibracional, um movimento que alterna expansão e recolhimento, presença e entrega. Há momentos de silêncio em que nada parece acontecer, mas é nesse vazio que as novas frequências se consolidam. O terapeuta aprendeu a amar esse intervalo, o que ele chamava de tempo do campo. Hoje, quando fala sobre manifestação, ele não promete resultados, promete consciência, porque entendeu que o verdadeiro poder não está em atrair coisas, mas em sustentar estados. A abundância não é algo a ser conquistado, é uma frequência a ser lembrada. E quando essa lembrança se torna viva, o mundo externo apenas reflete o que o interno já se tornou. Ele não é mais o mesmo homem, não porque alcançou um ideal, mas porque deixou de lutar contra o que é. O fluxo quântico não precisa ser forçado, ele precisa ser permitido. E quando o corpo, a emoção e o pensamento se fundem nesse estado de permissão, a realidade se reorganiza com suavidade. As oportunidades se aproximam, os relacionamentos se alinham, o propósito se revela, não por mágica, mas por coerência. Assim como ele, todos nós estamos apenas a uma vibração de distância da vida que queremos viver. E essa vibração não é construída fora, mas dentro. O real poder não está em mudar o mundo, mas em mudar o campo que o interpreta. O universo, silenciosamente, continua respondendo a quem ousa se realinhar com a própria verdade. E, quando isso acontece, a vida deixa de ser busca e se torna sincronia, porque no fim não há falhas na manifestação. Há apenas frequências esperando para serem ajustadas. Há uma nova forma de desconexão que se infiltra de maneira quase invisível no campo energético humano. Ela não vem de um trauma, nem de um evento doloroso. Vem de algo aparentemente inofensivo. O contato constante com o mundo digital. As redes sociais, que pareciam ser pontes de conexão, tornaram-se espelhos distorcidos do inconsciente coletivo. Cada imagem, cada comparação, cada microreação que você experimenta ali é uma pequena descarga elétrica no seu sistema nervoso. E aos poucos, o corpo vai se habituando a essa vibração fragmentada. É o que poderíamos chamar de ruído vibracional, um estado de dispersão energética que impede a coerência e silencia a voz interna. Durante séculos, o ser humano se orientou pelo ritmo da natureza. A luz do sol, o movimento das estações, o silêncio da noite, esses ciclos regulavam o sistema biológico e espiritual. Hoje, no entanto, a maioria das pessoas acorda com o brilho de uma tela. A primeira interação do dia é com um campo artificial, repleto de estímulos que atravessam a mente antes mesmo que o corpo desperte. O coração, ainda lento, é forçado a acompanhar o ritmo da dopamina digital. É nesse instante que o alinhamento começa a se fragmentar. O cérebro entra em modo de comparação, o corpo entra em leve estado de alerta, e o campo, que deveria estar receptivo, se torna defensivo. Estudos recentes mostram que o consumo excessivo de redes sociais altera profundamente o equilíbrio entre dopamina e cortisol. A dopamina é liberada a cada notificação, curtida ou mensagem, mas, logo após, o cérebro sofre uma queda abrupta dessa substância, o que gera uma sensação de vazio. Para compensar, busca mais estímulo, e esse ciclo se repete inúmeras vezes ao dia. O resultado é um corpo que vibra entre excitação e exaustão, incapaz de manter uma linha vibracional estável. É como se o campo quântico fosse constantemente interrompido por microchoques elétricos. Essa oscilação é imperceptível no início, mas seus efeitos são profundos. O sistema nervoso, ao ser exposto repetidamente a esses picos de dopamina, começa a perder sensibilidade. A capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas se reduz. O silêncio parece desconfortável. O tempo desacelerado se torna insuportável. O coração perde a sincronia natural com o cérebro, e o estado de coerência dá lugar à dispersão. É por isso que tantas pessoas relatam sentir ansiedade sem causa aparente, fadiga emocional ou um vazio inexplicável. O corpo está tentando se proteger de um campo vibracional hiperestimulante. O impacto não é apenas químico, é também energético. Cada vez que você entra em contato com o fluxo digital, entra, ainda que inconscientemente, no campo emocional coletivo da humanidade. Ali se misturam medos, opiniões, julgamentos, desejos e crenças de milhões de pessoas. O feed, portanto, não é apenas uma sequência de imagens, mas um campo de frequências sobrepostas. Quando sua vibração não está estável,
Você absorve fragmentos dessas frequências. É como tentar manter uma nota afinada em meio a um coro desordenado. A comparação silenciosa é um dos efeitos mais corrosivos desse fenômeno. Ela não grita, mas se insinua em forma de autocrítica. Você olha uma imagem, um sucesso, um corpo, um relacionamento, e sem perceber, o cérebro ativa o circuito da insuficiência. A mensagem subliminar é simples. Eu deveria estar mais adiantado. Esse pensamento, repetido milhares de vezes em microdoses, cria uma vibração constante de falta. E, como já sabemos, o campo quântico replica o que você vibra, não o que você deseja. Assim, a comparação digital se torna uma forma moderna de autossabotagem vibracional. O curioso é que essa forma de ruído se disfarça de conexão. Enquanto você sente que está se informando, entretendo ou interagindo, o cérebro está processando uma avalanche de dados que o corpo não consegue acompanhar. A atenção fragmentada é o sintoma mais evidente. O presente se dissolve em pequenas distrações, e o agora, que é o ponto de contato com o campo quântico, se perde em um mar de estímulos. A cada interrupção, a energia se dispersa. E quando a energia se dispersa, a vibração enfraquece. O resultado é um estado de desconexão sutil, mas persistente. A intuição enfraquece. Os sinais do universo parecem rarear. E o corpo começa a responder com sintomas difusos: insônia, ansiedade leve, cansaço mental, flutuações de humor. São expressões físicas de um campo vibracional saturado. Assim como um aparelho eletrônico sobreaquecido, o corpo pede pausa, pede silêncio, pede recalibração. A limpeza energética, portanto, tornou-se uma necessidade moderna. Mas ela não é um ritual esotérico, e sim uma prática de higiene vibracional. Significa criar espaços de vazio intencional, momentos sem ruído, sem informação, sem comparação. Quando você se afasta do estímulo digital por um breve período, o sistema nervoso começa a se reorganizar. O ritmo cardíaco desacelera, o campo eletromagnético do coração se amplia, o cérebro entra em estado alfa, o estado da imaginação, da conexão e da cura. Há um momento especial no dia em que esse realinhamento é mais poderoso. Os 15 minutos que antecedem qualquer prática espiritual. Nesse intervalo, a mente ainda está entre o mundo externo e o interno. Se você mergulha nas redes sociais antes de meditar, orar ou visualizar, leva consigo toda a vibração dispersa do coletivo. Mas se escolhe o silêncio, ou uma música suave, ou mesmo a simples observação da respiração, o corpo encontra o ponto neutro. É desse estado que a verdadeira coerência emerge. O benefício dessa pausa não se limita ao campo energético. Ele se reflete também na clareza mental. A ausência de estímulo externo permite que o cérebro volte a acessar redes internas de processamento mais profundas, as mesmas envolvidas na criatividade, na intuição e no insight. É nesse espaço que as respostas aparecem sem esforço. E é por isso que tantas tradições espirituais valorizam o silêncio, não como a ausência de som, mas como o campo fértil onde o novo pode se manifestar. Alguns estudos do HeartMath Institute revelam que, em estados de coerência cardíaca, o campo magnético do coração se expande e interage com o ambiente de forma mensurável. Isso significa que, ao silenciar o ruído digital e estabilizar suas emoções, você literalmente influencia o campo ao seu redor. Sua presença se torna mais estável, e essa estabilidade começa a reorganizar as circunstâncias externas. O que parece coincidência é, na verdade, ressonância. Há uma beleza profunda nesse processo. Ao se desconectar do mundo digital, mesmo que por breves instantes, você não está se isolando, está se reconectando, está voltando ao ritmo natural do seu campo. E quando esse ritmo se estabiliza, o universo volta a se comunicar com clareza. Sinais começam a surgir novamente. Ideias intuitivas aparecem no momento certo. Pessoas certas cruzam seu caminho sem planejamento. O fluxo retorna, porque o ruído cessou. A verdade é que o ser humano moderno se acostumou a viver em estado de ruído, e o silêncio passou a parecer estranho. Mas o silêncio é o idioma do campo quântico. É nele que as instruções vibracionais são codificadas. Quando você vive mergulhado em estímulos, perde a capacidade de escutar o campo. E escutar o campo é o que te mantém alinhado à sincronicidade da vida.
A higiene vibracional não é luxo espiritual, é necessidade energética. É a prática de relembrar que a mente não é o centro, é o tradutor. Que o corpo não é o obstáculo, é o receptor. Que o coração, e não a tela, é o verdadeiro portal de comunicação com o universo. Quando você limpa o ruído das redes, o coração volta a falar. E quando ele fala, a vibração se alinha. A clareza é o subproduto mais sutil dessa limpeza. Clareza sobre o que realmente importa, sobre o que é verdadeiro e sobre o que apenas distrai. A mente, liberta da comparação constante, começa a se acalmar. E o campo, antes turvo, começa a refletir com nitidez o que está sendo emitido. É nesse estado que o propósito se revela, não como uma missão distante, mas como um chamado interno. Ao compreender o poder silencioso do desligar, você percebe que a espiritualidade moderna não é sobre mais estímulo, é sobre menos ruído. O verdadeiro avanço é regressar à simplicidade, ao ritmo natural do ser. E esse retorno não exige isolamento, exige consciência. O digital não é inimigo. É apenas um instrumento que precisa ser usado com presença. Quando você habita a tecnologia com consciência, o campo permanece íntegro. A diferença está na intenção. Estar presente é o que transforma qualquer meio em ponte e qualquer distração em aprendizado. O ruído só domina quando o silêncio é esquecido. E o silêncio é o portal por onde o universo... Assim, a mensagem é simples e profunda. Entre você e a vibração do campo não há distância, há apenas ruído. E o ruído, uma vez compreendido, se dissolve. Porque o silêncio não é vazio, é o som puro da coerência. É o ponto onde o coração, o corpo e o cosmos se escutam em perfeita harmonia. Há uma linha muito tênue entre a energia da criação e a energia da ansiedade. Ambas são forças poderosas, vibrantes, elétricas. Ambas movimentam o corpo, aceleram o coração, despertam a mente. A diferença é o direcionamento. A ansiedade é energia sem propósito, dispersa e repetitiva. A intenção elevada é a mesma energia canalizada em consciência. Transformar uma na outra é uma das maiores alquimias do ser humano. Não é anular a inquietação, mas convertê-la em combustível para a criação consciente. A ansiedade é um produto natural do cérebro humano. Ela nasce da amígdala, uma pequena estrutura no sistema límbico responsável por detectar ameaças. Para nossos ancestrais, esse mecanismo era vital. Permitia a sobrevivência diante de perigos reais. Mas no mundo atual, o cérebro interpreta prazos, rejeições, incertezas e até expectativas como ameaças. E diante disso, dispara os mesmos hormônios que liberaria se estivesse fugindo de um predador. O corpo entra em estado de defesa, a respiração se encurta, o campo se contrai. O problema é que esse estado não se dissipa rapidamente. Quando a amígdala está hiperativa, ela mantém o corpo em alerta constante. O córtex pré-frontal, responsável pela clareza, criatividade e tomada de decisão, começa a ser inibido. O resultado é um circuito fechado. Quanto mais ansiedade, menos clareza. Quanto menos clareza, mais ansiedade. E é nesse ponto que a energia vital se distorce. A vibração que poderia criar, agora apenas repete. O campo quântico responde a vibrações coerentes, mas a ansiedade cria ondas caóticas. É como tentar enviar uma mensagem por um rádio que muda de frequência a cada segundo. O sinal não se sustenta. O universo não reconhece o pedido porque ele nunca é o mesmo. A ansiedade envia microordens contraditórias. Eu quero isso, e se não der certo, e se for tarde demais, e se eu perder. Cada uma dessas microordens colapsa uma realidade diferente, e o resultado é um campo fragmentado. Mas existe um caminho, uma transmutação possível. A ansiedade, em sua essência, é pura energia criadora. É excesso de futuro tentando nascer no agora. É o corpo captando possibilidades antes da mente compreender. Quando vista dessa forma, ela deixa de ser inimiga e se torna matéria-prima. A alquimia vibracional começa quando você reconhece o movimento e escolhe redirecioná-lo. A energia não precisa ser combatida, precisa ser guiada. A neurociência moderna já começa a confirmar o que os místicos sempre souberam. Emoção é energia em movimento. Quando reprimida, ela se transforma em tensão. Quando acolhida, se transforma em consciência. A ansiedade, quando observada com presença, se torna intenção. É a mesma força,
apenas refinada. O segredo está em deslocar o foco do medo para o propósito. E esse deslocamento acontece no corpo, não na mente. O primeiro passo é compreender o papel da respiração. A respiração é o ponto de encontro entre o sistema nervoso autônomo e a consciência. Ela pode tanto alimentar o caos quanto dissolvê-lo. A respiração curta e apressada ativa o sistema simpático, responsável pela defesa. A respiração profunda, ritmada, ativa o sistema parasimpático, responsável pelo equilíbrio. É nesse ritmo que o corpo se acalma e a mente se expande. Há uma técnica simples, mas profundamente eficaz, conhecida como respiração 4-7-8. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7, expirar lentamente por 8. Esse ritmo cria coerência entre o coração e o cérebro, desacelera a amígdala e ativa o córtex pré-frontal. Em poucos minutos, o corpo começa a sair do estado de ameaça e entra no estado de criação. É nesse ponto que a energia da ansiedade começa a se converter em intenção. O campo volta a se estabilizar e a vibração muda de transmutar. Ansiedade é, em essência, um processo de realinhamento energético. Quando você inspira com consciência, informa ao corpo que está seguro. E quando o corpo acredita na segurança, o campo se abre novamente para o fluxo de sincronicidade. A mente, agora livre do ruído, pode focar na intenção com clareza. É nesse estado que o universo reconhece o sinal. A cultura moderna transformou a ansiedade em um vilão, mas ela é, na verdade, um mensageiro. Ela revela onde a energia está acumulada, onde a resistência, onde a consciência ainda não tocou com luz. Cada vez que a ansiedade surge, ela aponta uma área que precisa de realinhamento vibracional. Ela é o reflexo de um campo tentando se expandir além das limitações impostas. Quando vista com amor, a ansiedade se dissolve. Quando vista com medo, se intensifica. Essa é a diferença entre reagir e responder. Reagir é vibrar no instinto, responder é vibrar na consciência. A física quântica mostra que o observador influencia o comportamento da energia. Quando você observa sua própria emoção sem julgamento, está influenciando o campo interno. O simples ato de observar altera o movimento da energia, permitindo que ela volte ao fluxo natural. Imagine a ansiedade como uma corrente elétrica em excesso. Quando direcionada, ela ilumina. Quando bloqueada, queima. A intenção elevada é o fio condutor que organiza esse fluxo. Ela dá forma à energia, orienta o campo, cria coerência. O que antes era ruído se torna vibração harmônica. Há uma cena em Matrix que simboliza esse princípio de maneira perfeita. Neo, diante da escolha entre a pílula vermelha e a azul, representa a escolha entre permanecer no medo ou despertar para a consciência. A ansiedade é a indecisão entre essas duas realidades. Ela é o momento em que o corpo sente o chamado do despertar, mas a mente ainda tenta controlar o processo. Quando a escolha é feita, quando o ser decide confiar no invisível, a energia muda de frequência. O medo se transforma em movimento no nível vibracional. Isso significa que o corpo deixa de lutar contra o fluxo e passa a colaborar com ele. A energia antes comprimida começa a se expandir em ondas de intenção, e cada onda cria ressonância com o campo quântico, atraindo experiências equivalentes. É nesse estado que a criação consciente acontece. Mas a transmutação não é instantânea. Ela exige presença. Exige observar o corpo sem se identificar com ele. A ansiedade é um convite à presença radical. Cada vez que ela surge, o corpo está pedindo atenção. Não atenção mental, mas energética. Ele pede para ser habitado. E quando o corpo é habitado, o campo se reorganiza. A prática da visualização sinestésica é uma ferramenta poderosa nesse processo. Diferente da visualização mental, ela envolve o corpo inteiro. Não se trata apenas de imaginar uma cena, mas de sentir fisicamente a vibração dessa realidade. O cérebro não distingue entre o real e o imaginado quando a emoção é verdadeira. Ao sentir no corpo a experiência desejada, você informa ao campo que essa realidade já existe. E o campo, obediente à coerência, começa a manifestá-la. Ao integrar respiração e visualização sinestésica, cria-se um circuito energético completo. A respiração estabiliza o sistema, a visualização direciona a energia e o corpo se torna o canal. Nesse estado, a ansiedade é completamente transmutada em intenção elevada.
O que antes era tensão se torna movimento. O que antes era medo se torna fé. E a fé, nesse nível, é ciência aplicada à vibração. A transformação vibracional não acontece quando você elimina a ansiedade, mas quando a escuta com profundidade. Quando percebe que ela nunca foi o inimigo, mas a mensageira de um excesso de energia criadora tentando se manifestar. A ansiedade é, de certo modo, o sinal de que há mais força dentro de você do que o sistema atual consegue conter. Ela surge quando a alma quer se expandir e a mente tenta manter o controle. A verdadeira maestria espiritual é aprender a canalizar essa força. A ansiedade é o caos antes da criação. A intenção é a ordem que nasce desse caos. Entre uma e outra, há o espaço da respiração. É ali que o milagre acontece. Transmutar a ansiedade é escolher, a cada instante, o ponto de vibração. É um ato de consciência, não de esforço. É reconhecer que o coração e o cérebro possuem linguagens diferentes, mas complementares. O coração fala por sensações, o cérebro traduz por pensamentos. Quando ambos se alinham, a ansiedade se transforma em impulso criador. O universo não distingue medo de entusiasmo, ele apenas responde à intensidade vibracional. Por isso, quando a ansiedade é redirecionada para o entusiasmo consciente, a frequência se eleva. O que antes gerava desordem passa a gerar sincronicidade. A energia se torna construtiva, e o campo começa a refletir essa nova harmonia. No fundo, toda ansiedade é um chamado do futuro. É a sua própria consciência superior tentando se comunicar com a versão presente. É o eco de uma realidade que já existe em potencial, pedindo para ser reconhecida. Quando você aprende a ouvir esse chamado com serenidade, deixa de lutar contra o fluxo e começa a dançar com ele. A vibração então se eleva naturalmente. A alquimia vibracional é simples: respiração, presença, intenção. 3 chaves que transformam qualquer emoção em luz. E quando a luz se expande, o campo responde com clareza. Porque a vibração da criação é a mesma vibração da paz. O coração humano, em coerência, emite ondas que alcançam tudo ao redor. Quando ele vibra com intenção elevada, reorganiza não apenas o corpo, mas também o ambiente. Essa é a verdadeira influência, não a do controle, mas a da ressonância. E é por isso que, quando você transmuta sua própria ansiedade, não apenas cura a si mesmo, mas ajuda a curar o campo coletivo. O que parece externo é apenas o reflexo do que vibra internamente. Cada encontro, cada desafio, cada silêncio é um espelho do campo que você sustenta. Quando o campo está em harmonia, o mundo responde com sincronicidade. Quando o campo se distorce, o mundo responde com ruído. É simples, mas profundo. O universo não é um juiz, é um espelho. Ele não pune, reflete. Ele não escolhe, replica. E o reflexo sempre volta com a precisão da vibração emitida. A coerência é o estado natural da existência. Tudo o que vive busca equilíbrio. O corpo busca homeostase, o coração busca ritmo, a mente busca sentido. E o campo quântico apenas segue o movimento dessa busca. Quando há alinhamento entre pensamento, emoção e ação, o campo se torna um rio tranquilo, fluido, cristalino. Nesse estado, a criação é natural, o tempo se curva, as coincidências se tornam mensagens e o impossível se torna apenas uma questão de frequência. O ser humano, no entanto, aprendeu a duvidar do silêncio. A mente moderna associa a quietude à ausência, quando na verdade o silêncio é a presença mais densa que existe. É nele que o campo se revela. É nele que o coração fala com o universo. Quando você respira em estado de presença, a vibração se expande. E essa expansão não é visível aos olhos, mas é perceptível nas sutilezas da vida, nas pessoas que cruzam seu caminho, nas ideias que surgem espontaneamente, nas soluções que aparecem sem esforço. E quando esse lembrar for completo, você não precisará mais buscar sinais, porque você se tornará o próprio sinal. O campo responderá ao seu ritmo, e tudo o que parecia distante se tornará natural. O fluxo voltará. A coerência se estabelecerá, a vibração encontrará seu eixo, e a vida, com sua sabedoria silenciosa, continuará a dançar em torno da sua frequência, em perfeita harmonia.